Aos 68 anos, Kevin Costner finalmente revelou: "Ela foi o amor da minha vida." Hoje vamos contar essa história emocionante que tocou milhões de fãs no mundo inteiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos começar. Kevin Costner tinha 68 anos quando, em uma entrevista tranquila e inesperada, revelou uma confissão que mudou o rumo da conversa. Ele disse que uma mulher havia sido o amor da vida dele. A frase, dita com um olhar carregado de saudade e sinceridade, despertou atenção imediata. Não era comum vê-lo tão aberto sobre sentimentos, ainda mais em um momento marcado por tensões familiares, divórcios milionários e um passado cheio de romances públicos. Mesmo assim, ele não mencionou nomes, deixando apenas a presença dessa mulher no ar, como uma sombra marcante em sua história. A imprensa rapidamente começou a especular. Alguns acreditavam que ele se referia a um amor da juventude, outros apontavam relacionamentos vividos durante o auge de sua carreira. Fãs e curiosos tentavam interpretar cada detalhe de sua fala, mas Kevin permanecia firme no silêncio. Em vez de esclarecer, ele preferia refletir sobre arrependimentos, escolhas difíceis e as lições que o tempo lhe trouxe. Seu tom tranquilo revelava maturidade, mas também deixava evidente que aquela confissão guardava um significado profundo. O momento em que tudo veio à tona não poderia ser mais delicado. Seu divórcio recente com Christine Baumgartner ainda estampava manchetes, incluindo disputas sobre guarda dos filhos, pensão e um acordo que movimentou cifras milionárias. A cada nova notícia, sua vida pessoal parecia mais exposta. Assim, a frase sobre o amor da vida soou quase como um desabafo. Kevin reconhecia a dor da separação e não escondia que ainda estava tentando reorganizar suas emoções. Ele revisava lembranças como quem revisita caixas antigas, encontrando tanto beleza quanto arrependimentos. Quando foi novamente questionado sobre quem era esse amor tão marcante, Kevin apenas sorriu de forma discreta. Não negou a importância da pessoa, mas também não ofereceu pistas. Preferiu falar sobre como viveu relações intensas, algumas repletas de apoio, outras abaladas pela distância e pelas exigências de Hollywood. Comentou que a fama cobra um preço alto e que decisões aparentemente simples podem se transformar em feridas permanentes. Seu discurso tinha o peso de alguém que já viveu muito, mas que ainda busca compreender partes de si mesmo. A entrevista se tornou um destaque mundial porque mostrava um Kevin Costner diferente. Não era o astro invencível das telas, e sim um homem vulnerável, refletindo sobre o passado com honestidade rara. Cada palavra parecia carregar uma história não contada. A ausência de detalhes sobre quem era o amor da vida apenas aumentava a força da confissão. Talvez fosse justamente esse mistério que tocava tanta gente. Nos dias seguintes, a frase continuou repercutindo. Enquanto isso, Kevin permanecia reservado, evitando alimentar boatos. Pessoas próximas disseram que ele parecia mergulhado em lembranças antigas, revisitando momentos que havia guardado por décadas. Ficava claro que sua confissão não havia sido impulsiva. Era o início de uma nova fase, marcada por introspecção e desejo de compreender tudo o que viveu. A história apenas começava, carregada de segredos, emoções acumuladas e revelações ainda por vir. Depois da revelação feita aos 68 anos, muitos começaram a revisitar a trajetória de Kevin Costner em busca de pistas sobre como sua vida emocional foi moldada. Para entender seus sentimentos e decisões, é essencial voltar ao começo, ainda na infância. Kevin nasceu em 1955, na Califórnia, e passou parte dos primeiros anos entre as cidades de Linwood e Compton. Sua família era humilde e vivia com os desafios comuns de quem precisava trabalhar muito para garantir estabilidade. O pai era um homem rígido, disciplinado, do tipo que acreditava que a vida exigia esforço constante. A mãe, por outro lado, era carinhosa, paciente e buscava equilibrar a firmeza do marido com o afeto diário. Kevin cresceu observando essas duas forças opostas dentro de casa. A rigidez paterna o ensinou responsabilidade, enquanto a delicadeza materna alimentou sua imaginação. Ainda na infância, ele enfrentou um acontecimento marcante: a perda de um irmão mais velho. Mesmo pequeno, entendeu que o mundo podia ser frágil.
Essa dor silenciosa acompanhou sua família e deixou marcas profundas, criando um ambiente onde emoções às vezes eram guardadas para não causar ainda mais sofrimento. Outro fator que influenciou Kevin foram as constantes mudanças de endereço. Por causa do trabalho do pai, a família se mudava com frequência, o que dificultava formar amizades duradouras. Ele estava sempre começando do zero, aprendendo a se adaptar a novos colegas e novos locais. Esse ritmo instável contribuiu para que ele desenvolvesse um forte mundo interior, usando a imaginação como refúgio sempre que se sentia deslocado. A música foi uma das primeiras portas que ele encontrou para se expressar. Kevin tinha interesse natural por sons, ritmos e melodias. O piano se tornou seu primeiro instrumento, e ele passava horas tentando reproduzir músicas que ouvia em casa ou no rádio. Participar do coral da igreja foi uma experiência marcante, porque ali ele sentia que pertencia a algum lugar. As apresentações eram simples, mas deram a ele uma sensação de segurança e propósito. Seu gosto pela leitura também surgiu cedo. Ele gostava de histórias longas, descrições detalhadas e personagens que enfrentavam dilemas pessoais. A leitura ampliava ainda mais seu repertório de imaginação e fortalecia o interesse por narrativas. Pouco a pouco, o menino tímido e observador começou a desenvolver uma sensibilidade artística que mais tarde influenciaria sua carreira no cinema. Mas apesar disso, Kevin não teve uma infância centrada apenas em arte. Sua rotina incluía estudos, tarefas domésticas e a busca constante por aprovação do pai. Ele tentava ser responsável, esforçado e atento às expectativas da família. Essa pressão, mesmo indireta, moldou seu senso de disciplina, mas também plantou dúvidas sobre quem ele realmente queria ser. A rigidez do pai fazia Kevin acreditar que seguir uma carreira artística poderia ser irresponsável ou até mesmo inviável. Ainda assim, entre as mudanças de casa, o luto silencioso da família e os desafios de crescer em um ambiente simples, Kevin encontrava momentos de paz na música e na imaginação. Esses pequenos refúgios se tornariam fundamentais para sua formação. Ele ainda não sabia, mas aqueles primeiros anos, cheios de sentimentos conflitantes, o preparavam para uma vida marcada por decisões difíceis, grandes conquistas e relacionamentos intensos que definiriam seu futuro. A jornada estava apenas começando, carregada de segredos, emoções acumuladas e revelações ainda por vir. A adolescência de Kevin Costner foi um período marcado por descobertas e conflitos internos. Depois de uma infância cheia de mudanças e silêncios emocionais, ele começou a encontrar novas formas de se expressar. Na escola, experimentou diferentes atividades, sempre tentando entender onde realmente se encaixava. Os esportes chamavam sua atenção, especialmente o beisebol, que mais tarde se tornaria parte importante de sua carreira no cinema. Mesmo assim, o que mais o atraía eram as palavras. Ele escrevia pequenos poemas, contos simples e gostava de criar histórias que só ele conhecia. A escrita era um espaço seguro, onde podia revelar pensamentos que raramente compartilhava com alguém. Kevin também descobriu que tinha facilidade para contar histórias. Seus colegas notavam como ele conseguia transformar situações comuns em narrativas envolventes. Ainda assim, esse talento não era visto como algo que pudesse se transformar em profissão. Dentro de casa, o pai deixava claro que esperava do filho um futuro seguro, estável e tradicional. A pressão aumentava conforme Kevin crescia. Ele sentia que precisava honrar o esforço da família, mas ao mesmo tempo desejava explorar um lado criativo que insistia em surgir. Quando chegou o momento de escolher uma faculdade, Kevin optou por administração na California State University. A decisão foi influenciada principalmente pelo pai, que considerava a carreira uma escolha sensata. Kevin não se opôs. Ele sabia que a vida adulta exigia seriedade e acreditava que poderia encontrar seu caminho dentro dessa área. No entanto, ao iniciar as aulas, percebeu que algo faltava. As matérias eram importantes, mas não despertavam sua paixão. Ele cumpria as atividades com disciplina, porém sem entusiasmo. Foi na universidade que Kevin teve contato com o teatro, quase por acaso. Um amigo o convidou para assistir a uma apresentação estudantil, e ele ficou impressionado com a energia do palco. Ver pessoas comuns se transformarem em personagens despertou nele uma curiosidade profunda. Pouco tempo depois, decidiu participar de uma atividade extracurricular ligada à atuação. No início, fazia isso em segredo, com receio de que o pai descobrisse.
Para sua surpresa, a experiência o deixou mais vivo do que qualquer outra coisa na faculdade. Cada ensaio parecia abrir uma porta interna que ele nunca tinha explorado. Kevin percebia que no palco podia unir tudo o que sempre gostou: histórias, emoção, observação e criatividade. Era como se finalmente encontrasse um lugar onde todas as partes de sua personalidade se encaixavam. Apesar disso, continuava dividido. De um lado havia o dever de seguir um caminho seguro. Do outro havia a paixão nascente pela atuação, que crescia a cada nova atividade. Esse conflito interno o acompanhou durante toda a faculdade. Kevin tentava se convencer que a atuação poderia ser apenas um hobby, mas cada vez que subia ao palco ou assistia a uma peça, sentia que algo maior o chamava. Era um desejo que insistia em crescer, mesmo quando ele tentava ignorá-lo. Aos poucos, sua vida começava a apontar para uma direção inesperada. Ele ainda não tinha coragem de assumir isso, mas o mundo do cinema estava muito mais próximo do que imaginava, aguardando apenas o momento certo para se revelar completamente. O conflito entre expectativas e sonhos acompanhou Kevin Costner até o final da faculdade. Ele se formou em administração, como o pai desejava, mas o vazio persistia. Kevin sabia que era capaz de seguir uma carreira estável, porém sentia que estava traindo a si mesmo ao ignorar o que o teatro havia despertado. Ainda assim, não tinha coragem de assumir um caminho incerto. Foi então que uma situação improvável mudou tudo. Logo após se casar jovem, Kevin e sua esposa decidiram fazer uma viagem simples de lua de mel pela costa da Califórnia. Durante o trajeto, o casal embarcou em um voo comercial que por acaso também transportava o ator Richard Burton, já famoso mundialmente. Kevin o reconheceu imediatamente. Para ele, Burton não era apenas um ator, e sim um símbolo de força artística. Ver alguém tão importante ali, sentado a poucos metros, despertou uma mistura de nervosismo e admiração. Em determinado momento, Kevin reuniu coragem e se aproximou. Conversou com Burton de forma respeitosa, mencionando sua paixão pelo teatro e sua indecisão sobre seguir ou não a carreira artística. Burton o ouviu com atenção e respondeu de maneira direta. Ele disse que se Kevin realmente sente esse chamado, precisava tentar, pois viver com arrependimento era pior do que fracassar. A simplicidade do conselho atingiu Kevin profundamente. Aquela conversa rápida se tornou um marco definitivo em sua vida. Quando o avião pousou, algo dentro dele havia mudado. A ideia de tentar a carreira artística antes tão distante, agora parecia possível. De volta à rotina, Kevin percebeu que não conseguiria mais ignorar o que sentia. Mesmo inseguro, decidiu que precisava seguir esse caminho. Isso significava abandonar a carreira estável que havia planejado, o que deixou seu pai preocupado e decepcionado. Kevin, porém, estava convencido de que não podia continuar vivendo apenas para agradar expectativas. A decisão trouxe dificuldades imediatas. Para se sustentar enquanto buscava oportunidades como ator, Kevin trabalhou em diversas funções. Foi carpinteiro, motorista de caminhão e até guia turístico em tours de estúdios de cinema. Cada trabalho era apenas uma forma de manter as contas em dia enquanto se permitia sonhar. Nos intervalos ele fazia testes, estudava interpretação e tentava entrar em qualquer produção que lhe desse chance de aprender. Os primeiros anos foram marcados por frustração e incertezas. Não havia dinheiro, estabilidade ou segurança. Muitas vezes Kevin voltava para casa acreditando que não seria capaz de continuar. Ainda assim, persistia. Ele lembrava do conselho de Burton sempre que pensava em desistir. Aquela frase continuava ecoando dentro dele, guiando-o pelos períodos mais difíceis. Mesmo sem perceber, o jovem inseguro começava a construir a base que sustentaria sua futura carreira. Aprendia a lidar com rejeição, desenvolvia disciplina e mantinha acesa a chama da criatividade que o acompanhava desde a infância. O mundo do cinema ainda parecia distante, mas cada pequeno passo o aproximava de algo maior. Aos poucos, o jovem inseguro começava a se transformar em um artista determinado, pronto para enfrentar os desafios de uma jornada que estava apenas começando. A decisão de seguir a carreira de ator colocou Kevin Costner em um caminho cheio de obstáculos. Os primeiros anos foram marcados por testes frustrantes, pequenas recusas e longas esperas. Mesmo assim, ele se mantinha firme.
Aceitava qualquer oportunidade para aprender, seja em produções estudantis, comerciais ou filmes de orçamento mínimo. Aos poucos, começava a entender como funcionava o ambiente competitivo de Hollywood. Ele sabia que não seria fácil, mas também sabia que não tinha mais como voltar atrás. Seu primeiro papel em um filme de longa-metragem foi modesto e pouco visto pelo público. Era uma produção de baixo orçamento e Kevin aparecia em poucas cenas. Ainda assim, a experiência valeu muito. Ele começou a observar diretores, colegas de elenco e toda a dinâmica de um set de filmagem. Cada detalhe era uma aula. E mesmo que o mundo não percebesse, Kevin sabia que aquele pequeno passo representava um avanço importante. A frustração maior veio quando participou de The Big Chill. Kevin interpretou um personagem significativo, mas todas as suas cenas acabaram cortadas na edição final. Quando o filme estreou, seu nome estava lá, porém sem um segundo sequer na tela. Para qualquer ator iniciante, isso seria um golpe duro. Para Kevin, foi devastador, mas também decisivo. Em vez de desistir, decidiu canalizar a decepção em determinação. Ele prometeu a si mesmo que um dia teria papéis que ninguém ousaria cortar. Essa persistência começou a dar frutos em 1985, quando foi escalado para Silverado. O filme não apenas lhe deu visibilidade, como revelou ao público um ator carismático, capaz de misturar ação e humor com naturalidade. Silverado fez Kevin conquistar simpatia imediata e chamou a atenção de diretores e produtores. Era o começo de algo maior. Logo depois, vieram papéis que consolidaram seu talento. Em No Way Out, ele interpretou um oficial envolvido em uma trama de suspense político. A atuação segura e intensa mostrou que Kevin tinha profundidade e presença dramática. Em seguida veio Os Intocáveis, no qual interpretou Eliot Ness ao lado de astros consagrados. O filme foi um sucesso e elevou Kevin a um novo patamar. Ele já não era apenas uma promessa, e sim uma realidade no cenário cinematográfico. O momento definitivo da ascensão ocorreu em 1989, com Campo dos Sonhos. A história emocionou o público e colocou Kevin no centro da cultura norte-americana. Sua interpretação transmitia vulnerabilidade, esperança e sensibilidade, conquistando fãs de todas as idades. O filme se tornou um clássico e solidificou seu status de estrela. A partir dali, Kevin deixou de ser apenas o jovem talentoso que buscava espaço e se transformou em uma figura influente dentro de Hollywood. Com papéis fortes, dedicação constante e uma presença marcante, Kevin Costner finalmente alcançava o reconhecimento que tanto buscou. Sua carreira estava em plena ascensão e o mundo começava a perceber que aquele ator que um dia teve cenas cortadas de um filme agora caminhava firmemente em direção ao estrelato. E mesmo com tanto progresso, seu maior salto ainda estava por acontecer. Depois de conquistar Hollywood com sucessos marcantes, Kevin Costner começou a sentir que precisava dar um passo ainda maior. Não queria ser apenas um ator celebrado, desejava criar algo que representasse sua visão artística de maneira completa. Esse desejo o levou ao projeto mais ambicioso de sua carreira. Dança com Lobos surgiu como um desafio enorme, quase impossível para alguém que ainda não tinha dirigido um grande filme. Mesmo assim, Kevin acreditava profundamente na história. Ele enxergava beleza, força e humanidade em cada detalhe do retreiro e estava disposto a arriscar tudo para realizar aquela obra. A decisão de dirigir e produzir o filme não foi bem vista por muitos estúdios. O orçamento parecia alto demais, a proposta era considerada arriscada e alguns acreditavam que o público não teria interesse em um épico ambientado no Velho Oeste, especialmente com forte presença de povos indígenas e longas sequências contemplativas. Diante da falta de apoio, Kevin decidiu investir seu próprio dinheiro. Ele sabia que essa escolha poderia comprometer sua vida financeira, mas também sabia que o projeto só aconteceria se assumisse o risco pessoalmente. As filmagens foram exaustivas. A equipe enfrentou condições climáticas imprevisíveis, mudanças constantes de cronograma e custos que cresciam cada vez mais. Havia dias em que tudo parecia conspirar contra a produção. Kevin, porém, mantinha a calma.
Ele atuava, dirigia e resolvia problemas ao mesmo tempo, carregando o peso de um projeto que muitos acreditavam estar destinado ao fracasso. Para alguns, o esforço era exagerado. Para Kevin, era apenas o preço necessário para contar uma história em que acreditava profundamente. Quando o filme ficou pronto, o resultado surpreendeu até os mais céticos. Dança com Lobos estreou em 1990 e rapidamente conquistou público e crítica. O longa se tornou um fenômeno mundial, arrecadando mais de 400 milhões de dólares. Era um valor impressionante, especialmente para um projeto desacreditado no início. O público se emocionou com a narrativa sensível e com a forma respeitosa como os povos indígenas foram retratados. A trilha sonora, a fotografia e a atuação de Kevin formavam um conjunto poderoso. O impacto nas premiações foi histórico. Dança com Lobos recebeu 12 indicações ao Oscar e venceu 7, incluindo melhor filme e melhor diretor para Kevin. Esse reconhecimento colocou Kevin em um patamar raríssimo. Ele não era apenas um ator de sucesso, tornara-se um cineasta respeitado no mundo inteiro, alcançando algo que poucos artistas conseguem: unir visão pessoal, coragem e talento em um único trabalho capaz de marcar uma geração. Com um sucesso gigantesco, Kevin atingiu o topo de Hollywood. Ele provou que era capaz de comandar um épico grandioso, enfrentando todas as adversidades sem perder o foco. O filme mudou sua carreira, ampliou sua influência e o estabeleceu como um dos nomes mais importantes do cinema dos anos 90. Mas, como toda grande ascensão, também trouxe expectativas enormes. A partir daquele momento, cada passo seria observado e comparado a seu maior triunfo. Mas Kevin ainda não imaginava que os desafios que viriam seriam tão intensos quanto suas maiores conquistas. A vida amorosa de Kevin Costner sempre despertou curiosidade do público. Ao longo dos anos, suas relações foram marcadas por momentos felizes, crises, reconciliações e decisões difíceis. Cada capítulo de sua trajetória afetiva influenciou de alguma forma sua carreira e seus sentimentos mais profundos. Mesmo vivendo o auge profissional, ele enfrentava desafios dentro de casa, tentando equilibrar fama, trabalho intenso e vida familiar. O primeiro grande relacionamento foi com Cindy Silva. Eles se conheceram ainda jovens, antes de Kevin se tornar famoso. O casamento durou 16 anos e trouxe 3 filhos. Cindy o apoiou nos períodos mais difíceis, especialmente quando ele ainda lutava para encontrar espaço em Hollywood. Durante as filmagens de Dança com Lobos, por exemplo, ela esteve ao lado dele, mesmo diante da pressão e das longas ausências. No entanto, à medida que a fama de Kevin crescia, também aumentavam as responsabilidades e as viagens constantes. Rumores de traições começaram a surgir, criando tensões que desgastaram o casamento. Em 1994, o casal anunciou o divórcio, marcado por um acordo financeiro milionário. A separação deixou Kevin abalado, pois encerrava uma relação que havia começado antes da fama. Depois dessa fase difícil, Kevin viveu um relacionamento breve com Bridget Rooney. Dessa união, nasceu Liam, seu 4º filho. A paternidade foi confirmada após um teste de DNA, algo que gerou grande repercussão na época. Embora a relação não tenha durado, Kevin manteve responsabilidade e presença na vida do filho, reforçando seu compromisso como pai. A mídia também deu grande atenção ao romance com Ellie Macpherson. Os dois viveram um período curto, mas bastante divulgado. Apesar da beleza e do charme da modelo, o relacionamento não avançou, pois ambos seguiam ritmos de vida diferentes. Kevin ainda buscava estabilidade emocional, enquanto a carreira continuava a exigir atenção constante. Algum tempo depois, ele conheceu Christine Baumgartner, uma modelo e designer de bolsas. O início do relacionamento foi marcado por um impasse. Christine queria ter filhos, mas Kevin, já pai de 4, não tinha certeza se desejava começar uma nova família. Essa diferença provocou uma separação momentânea. Contudo, a distância fez perceber o quanto ela significava para ele. Eles reataram e se casaram em 2004, construindo uma vida que parecia sólida. Tiveram 3 filhos e formaram uma família unida, mesmo com a agenda intensa do ator. Com o tempo, porém, surgiram novos conflitos.
o trabalho contínuo de Kevin, somado aos desafios de administrar negócios, filmes e projetos pessoais, criava tensões dentro de casa. A crise se intensificou até resultar em um divórcio traumático. Questões legais, disputas financeiras e exposição na mídia tornaram a separação um processo doloroso para todos. Em entrevistas posteriores, Kevin admitiu que Christine foi o amor da vida dele, mesmo que o casamento tenha terminado de maneira difícil. Essa confissão revelava um homem ainda lidando com perdas afetivas, tentando entender onde havia acertado e onde havia errado. Cada relacionamento deixou marcas profundas em sua história. Entre alegrias, arrependimentos e laços familiares, Kevin seguia tentando encontrar equilíbrio. Porém, enquanto sua vida pessoal enfrentava turbulências, sua carreira também começaria a viver um período de quedas e grandes desafios. Após conquistar a consagração mundial com Dança com Lobos, Kevin Costner parecia intocável. O sucesso o colocara no topo de Hollywood, e muitos acreditavam que ele continuaria a crescer. Contudo, a década de 1990 trouxe obstáculos inesperados. A ambição, antes admirada, começou a se transformar em risco. Kevin buscava projetos grandiosos, complexos e ousados, mas nem sempre recebia o mesmo apoio ou compreensão dos estúdios. Aos poucos, o brilho da carreira passou a conviver com dúvidas e críticas crescentes. O primeiro grande desafio foi Waterworld. Kevin entrou no projeto com entusiasmo, imaginando um filme épico ambientado em um futuro pós-apocalíptico. Entretanto, a produção enfrentou problemas desde o início. O orçamento explodiu, tornando-se um dos mais altos da época. Filmagens em mar aberto, tempestades inesperadas e cenários destruídos atrasavam tudo. Além disso, surgiram conflitos entre Kevin e o diretor, fazendo a relação nos bastidores se desgastar. A mídia acompanhava cada atraso e cada gasto extra, criando um clima negativo ao redor do filme. Quando Waterworld foi lançado, recebeu críticas duras e se tornou alvo de piadas. Com o tempo, o filme ganhou uma visão mais equilibrada, mas o impacto inicial foi devastador para Kevin. Mesmo abalado, ele decidiu insistir em projetos pessoais. O Mensageiro, conhecido como The Postman, foi seu próximo grande esforço. Dessa vez, Kevin voltou a assumir direção, produção e atuação. Ele acreditava profundamente na história, mas o público não reagiu da mesma forma. O filme foi um fracasso completo, amplamente rejeitado pela crítica. As bilheterias foram muito baixas e o desgaste emocional se somou ao prejuízo financeiro. Kevin havia investido seu próprio dinheiro e sentiu o impacto diretamente em suas contas e propriedades. O fracasso consecutivo desses projetos fez com que os estúdios passassem a evitar seu nome para grandes produções. Ele deixou de ser visto como o artista inovador de antes e passou a ser considerado arriscado demais. Isso gerou uma fase de isolamento profissional. Kevin tentava recuperar espaço, mas as oportunidades diminuíam. Ao mesmo tempo, os prejuízos afetavam sua vida pessoal. Ele enfrentava dificuldades para manter algumas propriedades, precisava reorganizar investimentos e convivia com a pressão pública sobre seus erros financeiros. Essa fase de queda coincidiu com momentos de instabilidade emocional. A carreira balançava, os projetos não avançavam e críticas se acumulavam. Kevin, acostumado ao topo, precisou aprender a lidar com frustrações profundas. Não se tratava apenas de perder dinheiro, mas de ver sua imagem como artista questionada. Ele passou a refletir sobre as escolhas que havia feito, reconhecendo que talvez tivesse seguido caminhos ousados rápido demais. Apesar das dificuldades, Kevin não desistiu. Aos poucos, começaria a reconstruir sua trajetória. Essa reinvenção viria de lugares inesperados, mostrando que mesmo após grandes quedas, ainda era possível encontrar novos rumos e oportunidades. A história de sua carreira, assim como sua vida pessoal, continuava em transformação. Depois de enfrentar fracassos que abalaram sua carreira e suas finanças, Kevin Costner se viu obrigado a repensar sua trajetória. O ator que já havia dominado Hollywood agora precisava reconstruir sua imagem e encontrar novas portas para continuar trabalhando. Foi nesse período de reflexão que ele percebeu que a televisão,
antes vista como um espaço menor para grandes astros do cinema, começava a ganhar força e qualidade. Kevin enxergou ali uma oportunidade de recomeçar. O renascimento de sua carreira começou de maneira gradual. Em 2003, ele dirigiu e estrelou Open Range, um faroeste que recebeu elogios pela autenticidade e pela narrativa simples. O filme não teve o impacto gigantesco de seus trabalhos anteriores, mas mostrou que Kevin ainda era capaz de entregar obras marcantes. Essa produção renovou sua confiança e abriu espaço para novos convites. Mesmo assim, o retorno não foi imediato. Ele assumiu papéis menores por alguns anos, buscando caminhos para se adaptar às mudanças do mercado. A virada aconteceu em 2012 com a minissérie Hatfields and McCoys. Essa produção contava a história verídica de duas famílias rivais no século XIX, marcada por conflitos intensos e momentos dramáticos. Kevin interpretou Anne Hatfield e sua atuação foi amplamente elogiada. A minissérie se tornou um sucesso de audiência e rendeu a ele o Globo de Ouro de melhor ator. Era a confirmação de que Kevin ainda tinha muito a oferecer. Apesar da nova fase promissora, Kevin carregava uma personalidade forte. Isso gerava alguns conflitos nos bastidores. Ele sempre foi conhecido por defender suas ideias com intensidade, o que às vezes criava divergências com produtores e colegas. Além disso, não tinha medo de expressar opiniões sobre o estado atual de Hollywood, criticando exageros tecnológicos, roteiros fracos e a falta de espaço para histórias mais humanas. Suas declarações, embora sinceras, nem sempre eram bem recebidas, gerando polêmicas e debates na mídia. Mesmo assim, seu maior retorno à fama viria com Yellowstone. A série, lançada em 2018, se tornou um fenômeno mundial e apresentou Kevin para uma nova geração de espectadores. Ele interpretava John Dutton, o patriarca de uma família que lutava para proteger um enorme rancho em meio a conflitos políticos, familiares e territoriais. A atuação forte e emocional de Kevin impulsionou a série para um sucesso surpreendente. Yellowstone se transformou em uma das produções mais vistas da televisão, elevando novamente seu status de estrela. No entanto, o sucesso trouxe também tensões. Com o tempo, surgiram conflitos sobre agendas, decisões criativas e prioridades de trabalho. Kevin estava cada vez mais envolvido em seu grande projeto pessoal, Horizon, e isso exigia uma dedicação profunda. As negociações para continuar em Yellowstone se tornaram complicadas. A saída dele da série foi marcada por rumores, críticas e muita especulação. Embora não tenha detalhado tudo publicamente, Kevin deixou claro que sua prioridade era realizar seu novo épico, algo que carregava significado emocional e artístico para ele. Essa fase de reinvenção mostrou que Kevin Costner não temia recomeçar, enfrentar críticas ou seguir caminhos difíceis. Ele seguia movido por paixão, convicção e uma busca constante por histórias que realmente importassem. Mais uma vez, a vida parecia guiá-lo para uma nova transformação, preparando o terreno para o capítulo seguinte de sua longa jornada. Chegando aos 69 anos, Kevin Costner parecia viver uma fase de reflexão profunda e, ao mesmo tempo, de grande energia criativa. Após décadas marcadas por altos e baixos, ele buscava entender o próprio legado. Hollywood mudara, o público mudara, e a indústria já não funcionava como na época de seus maiores sucessos. Mesmo assim, Kevin não se acomodou. Pelo contrário, decidiu apostar novamente em um sonho ambicioso, algo que estivesse totalmente alinhado ao que acreditava como artista. Dessa vontade, nasceu Horizon, seu projeto mais pessoal desde Dança com Lobos. Horizon é uma série de filmes ambientados no Velho Oeste, tema pelo qual Kevin sempre teve forte ligação emocional. Desde jovem, ele se fascinava pela história americana e pelos conflitos que moldaram aquela época. Para ele, o Velho Oeste não era apenas um cenário, mas um espaço de transformação humana, onde coragem, perdas e escolhas moldavam destinos. Ao conceber Horizon, Kevin queria explorar esses elementos com profundidade, sem pressa e sem concessões. Essa visão independente acabaria exigindo investimentos que poucos artistas teriam coragem de fazer. Com dificuldade de obter apoio completo dos estúdios,
Kevin decidiu investir grande parte do próprio dinheiro para garantir que Horizon fosse realizado da maneira correta. Muitos consideraram isso arriscado, especialmente depois dos prejuízos enfrentados em décadas anteriores. Mas Kevin acreditava no projeto com convicção. Afirmava que algumas histórias precisam ser contadas mesmo quando parecem financeiramente imprudentes. Era uma defesa apaixonada de sua liberdade artística. Além do cinema, Kevin continuava envolvido com diversas iniciativas pessoais. Seu rancho se tornou um símbolo de tranquilidade e também um espaço onde podia desenvolver projetos ligados à natureza. Ele investia em tecnologias ambientais, buscando soluções para questões de tratamento de água e preservação de recursos. Essa preocupação revelava um lado menos conhecido do ator, comprometido com sustentabilidade e inovação. Mesmo com tantos compromissos, Kevin não abandonou totalmente o cinema convencional. Participou de filmes marcantes nos últimos anos, como Estrelas Além do Tempo, onde interpretou um chefe da NASA em meio à corrida espacial. A produção recebeu grande reconhecimento e mostrou novamente sua capacidade de interpretar personagens humanos e fortes. Esse equilíbrio entre projetos pessoais e papéis em grandes produções mantinha Kevin ativo e relevante. Com quase 70 anos de vida, Kevin Costner parecia mais consciente do que nunca sobre o que realmente importava. Falava com naturalidade sobre erros do passado, escolhas impulsivas e momentos que gostaria de ter vivido de outra maneira. Ao mesmo tempo, demonstrava orgulho de tudo que construiu. Seus filmes, suas histórias e seu legado na cultura americana formavam um legado sólido, respeitado em todo o mundo. Nos últimos anos, a confissão sobre o amor de sua vida ainda ecoava, mostrando que suas reflexões iam além da profissão. Kevin entendia que fama e sucesso perdem importância diante das relações que realmente moldam uma pessoa. Ele seguia tentando equilibrar passado e presente, buscando paz emocional, enquanto dedicava suas forças ao futuro artístico. Horizon representava mais do que um filme, era a síntese de tudo o que ele acreditava. E sua jornada, marcada por altos, quedas e renascimentos, ainda estava longe de terminar. E essa foi a emocionante revelação de Kevin Costner. Ela foi o amor da minha vida. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, quero muito saber a sua opinião. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar as próximas histórias. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.